Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Meus irmãos, se tiver algum dos irmãos já na live aí, manda para mim aí, faz favor, responde aí. Se estão conseguindo, se tá dando certo a live aí. Dá um paz do Senhor para mim, fazendo favor. Dá um paz do Senhor Jesus aí para o povo de Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Agora são pouco mais de 11 horas da noite, né? 23 horas. Glória a Deus. Irmão Jairo, paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão Jairo, irmã Flávia. Eita, glória de Deus. Povo de Deus. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e dizer para os irmãos que estou muito feliz com Deus. Eu queria poder ter feito uma live um pouco mais cedo, mas não deu. Os irmãos que estão acompanhando nós aí, sexta-feira agora vai ter culto aqui no lar, né? Vai ter culto aqui e hoje eu tava fazendo o púlpito de madeira aqui, né? Para os cultos. Eu ia comprar um púlpito, eu ia pesquisar no Mercado Livre, meus irmãos. Mas Deus falou comigo ontem que não era para mim comprar, que era para mim fazer um púlpito, né? Eu tirei uma repartição da casa aqui e o Senhor falou comigo para mim fazer um púlpito de madeira, eu mesmo. Que ele habita também, ele habita na simplicidade. Então eu fui na direção de Deus, meus irmãos. Depois do trabalho ontem fiz uma etapa, hoje fiz mais uma etapa. Amanhã, depois do trabalho, eu vou comprar uma tinta ou vou colocar um papel branco. Não sei. Vamos ver o que Deus me mostra também. E eu quero fazer as coisas mais simples para Deus. E sexta-feira agora vai ter o primeiro culto aqui, né? Eu já adaptei aqui 2 peças, né? Tirei a divisória. Hoje já teve uma alma aqui, né? Uma alma que caiu na bebida, caiu nos vícios. E meus irmãos, é muito triste isso. É muito triste a gente ver uma pessoa, né, caída nos vícios, caída nas drogas. E essa pessoa hoje falou para mim que ele não sente mais vontade, não sente mais vontade de ir para a igreja, de ir para um templo. Igreja somos nós, mas ele não tem mais vontade de ir para um templo. Sabe por quê? Ele falou para mim que as próprias pessoas de igreja, né, de vez de dar uma mão, de vez de acolher, são os primeiros que acusam no pecado, são os primeiros que julgam, né? Ele falou que a maioria dos crentes hoje estão no lugar de Deus, no lugar de Jesus, julgando as pessoas. E meus irmãos, eu creio que Deus está levantando um povo na terra aí para fazer a diferença, um povo para acolher, para ir atrás dessas almas. E eu estava lendo, meus irmãos, na Bíblia hoje, no livro de Mateus, no capítulo 6, fala fala sobre fala sobre a esmola, né? Fala sobre
fala sobre aquele que... Eu quero ler rapidamente aqui. Não é esse versículo que eu quero passar para os irmãos, mas no livro de Mateus, capítulo 6, fala assim, ó: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Então, meus irmãos, o que Deus falou para mim aqui, tocar trombeta diante de ti, é quando temos que fazer alguma coisa ao nosso próximo, alimento, uma cesta básica. Não precisamos bater foto, não precisamos fazer um vídeo, não precisamos mostrar para o povo que essa pessoa está necessitando do alimento. Nós temos que fazer o culto, porque a Bíblia diz aqui, ó, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Então, essa palavra aqui me ensinou bastante, meus irmãos. Eu aprendi bastante. Há um tempo atrás aí, eu estava fazendo obra social em Curitiba, eu estava tirando foto, filmando, mas Deus me repreendeu. Então, nós somos falhos. Deus me repreendeu e Deus me mostrou através da palavra dele. E eu aprendi. Graças a Deus eu aprendi, eu abri meus olhos, Deus abriu meus olhos. Então, hoje, essa alma que vem aqui em casa, eu encontrei ele na rua, né? Ele está na bebida. E eu fui falar com ele. E ele falou para mim assim, fala alguma coisa, então, de Jesus para mim. Eu falei para ele que Jesus amava ele, que Jesus ama ele. E os olhos dele encheu de lágrimas, meus irmãos, encheu de lágrimas. Ele falou que não fazia tempo que não ouvia mais esse tipo de palavra. Ele só ouvia a palavra de derrota. Só a palavra de... Ele só ouvia a palavra de que entristecia ele. Só chamava ele de bêbado, drogado, caiu no mundo. Uma pessoa que pregava a palavra, meus irmãos. Uma pessoa que dirigia a igreja. Então, meus irmãos, todo cuidado é pouco. Meus irmãos, nós temos que estar em constante oração. Nós temos que estar com a nossa vida no altar. Meus irmãos, nós não podemos dar lado para o inimigo. Meus irmãos, os irmãos aí que estão tão firmes com Jesus, permaneça. O tema de hoje, dessa live, é sobre as lutas, é sobre as provas. Muitos não têm aguentado as lutas, provas, meus irmãos. Muitos não têm aguentado as afrontas. Eu quero dizer para os meus irmãos, povo de Deus que está aí na live, as lutas não vêm para te derrubar. A luta vem para deixar você mais forte, mais firme com Jesus. Luta nada mais é, meus irmãos, que Deus provando nós. Eu já fui provado de várias maneiras. Algumas vezes errei, algumas vezes não aceitei. Mas quando eu não aceitava, meus irmãos, era eu indo contra Deus. Quando eu não aceitava aquele tipo de luta, prova, era eu indo contra a vontade do Senhor. E Deus teve que ir me moldando. E hoje, meus irmãos, hoje eu vejo que nós que estamos no Evangelho, nós estamos levando a palavra de Deus, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. E meus irmãos, quantos que a luta tem feito a presença de Deus sair dele? Quantos que Deus tem colocado uma prova, uma luta na frente dele, mas ele achou melhor olhar a luta e voltar para trás, voltar para o erro, voltar para o engano, voltar para as coisas do mundo, né?
A Bíblia fala no livro de Malaquias, meus irmãos, no livro de Malaquias, a palavra de Deus fala: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós estamos servindo a Deus hoje, meus irmãos. Os irmãos estão servindo a Deus. O Senhor vai vir e vai ver. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve. Servir a Deus, meus irmãos, não é somente estar numa placa de igreja, num templo, numa denominação. Servir a Deus, meus irmãos, servir a Deus não é só dar o paz do Senhor Jesus. Servir a Deus, meus irmãos, servir a Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Servir a Deus, meus irmãos, é passar. Irmã Vanilda de Piraquara, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, servir a Deus é fazer o que Jesus deu ordem para nós, é pregar o evangelho para toda criatura, sem fazer acepção de pessoas. Hoje o mendigo não entra numa igreja porque eles não vão atrás do mendigo, né? Hoje a maioria, né? Hoje a maioria não está voltado mais para a obra social, para o evangelismo, visita nos lares. E então o Senhor vai vir, vai ver a diferença, quem serve a Deus e quem não serve. Quem que serve a Deus? Quem que serve o Senhor? Quem que serve a Deus, meus irmãos? Nós estamos servindo a Deus, estamos servindo a quem? Quem que nós estamos servindo? Quem que nós estamos servindo? Aqui, pelas misericórdias de Deus, vai acontecer os cultos, né? Vai ser aberto uma casa de oração. Foi o que o Senhor me mostrou, uma casa de oração. Aqui não vai ter placa, aqui é uma casa de oração. Vai ter culto de libertação, cura. Vai ter palavra de Deus, vai ter a palavra, vai ter doutrina. Vai ser pregada a doutrina do corpo, da alma, do espírito. Aqui vai ser pregado para salvar almas, para as almas, para as vidas se arrepender do pecado, da vaidade, do mundo, do erro. Meus irmãos, aqui nós não vamos jogar pedra em ninguém, aqui nós não vamos julgar ninguém, mas nós vamos pregar a palavra, vamos pregar a Bíblia. Vamos pregar a Bíblia. Eu amo as almas. Eu amo. Só quem está me conhecendo agora sabe. Às vezes do outro lado da cidade aí, se me chamar eu vou. Para mim não tem tempo ruim. Eu vou mesmo. Falou em oração, falou em visita, eu vou. Não estou aqui para me gloriar, e não quero que nenhum dos meus irmãos fique me exaltando. Eu não quero, irmãos, eu quero que vocês exaltem a Deus, exaltem o Senhor. Eu estou aqui como um vaso, como uma alma que Deus levantou nessa terra para pregar, para anunciar a palavra dele, assim como você também aí do outro lado. Eu creio que o Senhor levantou, né? Vai levantar você, né? Se você parou por algum motivo, eu creio, eu estou orando para as almas voltar ao primeiro amor. Eu quero que você volte ao primeiro amor, porque você tem que mostrar para o Senhor quem que você está servindo, quem que você serve hoje, quem que você serve. Será que a luta fez você voltar para trás? Será que Deus colocou uma luta até mesmo dentro de uma denominação? Você voltou para trás? Você voltou, se agarrou com as coisas do mundo? A Bíblia fala, meus irmãos, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia. É a Bíblia. Isso que foi pregado para mim na minha conversão. Graças a Deus fui liberto por essa palavra. Foi pregado para mim essa palavra.
Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por ter essa palavra. Muitos falam que é só um livro, mas muitos falam que isso aqui não tem inspiração de Deus. Essa palavra aqui entrou para mim no meu coração, na minha alma, me libertou de todas as imundícias, das drogas, dos vícios, me libertou, me libertou. Essa palavra tem me ensinado a cada dia, meus irmãos. A cada dia tem me ensinado, eu tenho pedido para Deus, aonde eu tiver falha minha, para Deus me exortar, para Deus me corrigir, se for preciso me corrigir, porque eu quero morar no céu, igreja. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Então, meus irmãos, eu não quero que os irmãos fiquem, eu não quero que ninguém chegue ao ponto de me idolatrar. Não quero. A palavra do Senhor, qualquer ser humano, qualquer alma vivente, que se colocar na presença de Deus e deixar Deus usar, Deus usa com poder e autoridade. Mas tem muitos que falam assim, o meu pastor é usado por o Senhor, Deus usa ele muito. Eu não penso assim, meus irmãos. Eu não falo que Deus, eu não falo que eu oro muito. Eu não falo que jejuo muito. Eu não falo. Eu não falo. A Bíblia fala do publicano, né? Publicano, né? Que tinha dois, né? Que estavam orando lá. Um foi orar e se inchou. Foi na oração lá. Foi orar lá. E começou a orar e falar do pecado do outro. Começou a apontar o dedo. E o outro que foi orar lá, o outro que foi orar, né? Ele pediu para Deus as misericórdias, para perdoar os pecados. Então, meus irmãos, é por isso que a palavra do Senhor fala que o Senhor vai voltar. Ele vai voltar e vai ver quem serve a Deus e quem não serve. Ele vai ver, ele vai vir buscar a igreja. Por isso que a importância de nós ler essa palavra, né? De nós ler essa palavra e pedir para o Senhor abrir o entendimento, né? O Senhor vai vir e vai ver quem realmente serve a Deus e quem não serve, né? Mas muitos por causa do terno, por causa da saia, tá servindo a Deus, mas como que tá a vida? Como é que tá o teu coração, o teu vizinho, o teu próximo? Como que tá o teu amor nas almas? Hein? Tá com o vestido até o chão. Mas como é que tá a tua vida realmente com Deus? Você tá orando pelo menos pela tua família? Você tá orando pelos teus vizinhos? Você ora pelos vizinhos do teu bairro, da tua rua? Você ora pelas almas? Você faz uma campanha para Deus libertar, para Deus salvar? Senhor, tudo isso aí o Senhor está analisando, meus irmãos. Tudo isso aí está analisando. E, meus irmãos, a palavra de Deus que eu quero compartilhar com meus irmãos está no livro de Mateus. Está no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 42. A palavra do Senhor fala assim, ó: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a vigília da noite, havia de vir o ladrão. Vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Oh, glória a Deus! Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, e para dar o sustento ao seu tempo? O Senhor levantou você na sua casa, para dar o sustento ao seu tempo, à sua família, para você ser coluna. O Senhor levantou você como coluna da sua casa, na oração, para jejuar, para interceder pelos seus familiares. Mas
A palavra do Senhor ainda fala aqui, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Foi esse versículo que o Senhor me revelou nessa noite. Esse versículo, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituído sobre essa casa, para dar o sustento ao seu tempo. E o 46, bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quando o Senhor vir buscar a igreja, meus irmãos, quando o nosso Senhor vir buscar, Ele quer ver nós servindo Ele do mesmo jeito que Ele nos deu ordem. Ele quer ver nós servindo, Ele quer ver eu e você servindo da mesma maneira. Como que da mesma maneira? É da mesma maneira quando Ele libertou você, quando Ele te levou para a igreja, para um templo, quando Ele te tirou do lamaçal do pecado. É dessa maneira que Ele quer te ver, com temor, sendo fiel nele no muito, no pouco, sendo fiel no meio das companhias, no meio dos amigos, como sendo fiel, defendendo a palavra de Deus, defendendo o evangelho, não na roda dos escarnecedores, né? Não no meio das brincadeiras, né? Se Deus te colocou no meio de uma multidão, no seu emprego, é para você falar de Deus, do evangelho, não para você se acovardar, não para você se acovardar de falar de Deus. Muitos pensam assim, se eu falar de Deus no meu trabalho, eu perco o emprego. Eu lembro da passagem de Davi. Davi, ele falou, Senhor, que eu perca tudo nessa vida, glória a Deus, que eu perca tudo, mas que não se afaste a sua presença de mim, que eu não perca a sua presença. Mas Saul fez o contrário. Saul, ele preferiu perder tudo, mas menos o trono. Então, meus irmãos, é aí que o Senhor vai vir e vai ver a diferença. É aí que o Senhor vai vir, ele quer achar o seu servo prudente da mesma maneira que ele deixou. E Davi abriu mão de tudo. Só que pediu para o Senhor não retirar a presença dele. Ô meu irmão, não deixa a luta te desanimar. Não deixa a perseguição, meu irmão, colocar rancor no teu coração, ódio, mágoa. Não deixa, meu irmão, minha irmã, não deixa a perseguição do inimigo, não deixa a fúria do Satanás tornar você uma pessoa que não teme mais a Deus. Não deixa. A luta, ela vem para nós, é para nós ganhar mais força, para nós temer mais a Deus. Porque eu e você, meu irmão, nós temos que pensar de uma maneira que, quando você levanta a luta na tua vida, é porque Deus tem uma vitória para você, né? Então Deus não coloca uma luta na tua vida para você sair da presença dele, para você voltar para o mundo. Porque se a pessoa voltar para o mundo, Deus ele sai do lar. Ele sai. Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia mesmo fala assim, que o Senhor ele não habita em templo sujo. Ele não habita. Então, o que for espiritual, ele está ali. O que não é espiritual, o que é carne, o que é mundo, ele já não fica. A Bíblia mesmo fala no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que ouvir a voz do Senhor. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor, meu irmão? Será que você está ouvindo a voz de Deus? Ou será que veio uma luta na tua vida e você largou tudo? Largou tudo para o alto? Não vou mais para a igreja? Não vou mais porque um irmão olhou para mim de cara feia?
O irmão ou irmã não me deu paz do Senhor. Ô irmão, minha irmã, isso não é motivo de você abandonar Deus e se agarrar nas coisas do mundo, não é motivo. Eu quero citar uma passagem para os meus irmãos, a vida de Jó, a vida de Jó, Jó, o homem reto, íntegro, temente a Deus. Eu creio que você que está na live aí é temente a Deus. Ou se não foi, já foi temente a Deus. E você já parou para perceber que o inimigo ele se levanta com força? Então, Jó, todas essas qualidades que Jó tinha, Satanás se levantou com força na vida dele. Tanto é que Satanás foi até o Senhor quando os filhos, quando foram se apresentar ao Senhor, se apresentou Satanás junto. Satanás se apresentou junto com o Senhor. Satanás se apresentou com o Senhor e o Senhor diz: está vendo meu servo Jó? Falou as qualidades de Jó, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E essas qualidades nós temos que ter, meus irmãos. Nós temos que ser íntegros, principalmente temos que se desviar do mal. Como que se desviamos do mal? Orando, jejuando, buscando a Deus. Nas madrugadas, não pode orar meia hora por causa do trabalho, ora 10, ora 5. Mas ora o Senhor. Temos que estar com a nossa vida no altar, meus irmãos. Porque sem oração, meus irmãos, cai na fé, enfraquece. Eu sei, uns anos atrás, eu estava ficando fraco na fé, meus irmãos. Eu falo para os irmãos como verdade. Eu estava ficando fraco, eu não estava orando. O serviço demais, eu estava focado no serviço. Um certo dia o Senhor me deu um toque muito profundo na alma, né? E uma questão, uma luta que o Senhor colocou na minha vida, eu não parei. Eu pensei, quis parar, mas o Senhor me colocou na prova, meus irmãos. E de vez de eu parar, eu aprendi, eu fui para oração, fui para o jejum. E até hoje estou nas provas, estou nas lutas, mas são lutas diferentes. A luta do crente, meus irmãos, que serve a Deus, as lutas têm que ser diferentes. As lutas não podem virar 1 ano, 2 anos, a luta não pode fazer aniversário. Não pode, sabe por quê? Porque nós temos que, quando nós estamos na oração, no jejum, buscando ao Senhor, o Senhor é nosso advogado. E como eu estava falando de Jó, o Satanás chegou, o Senhor perguntou para Satanás: de onde tu vens? Satanás falou: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, meus irmãos, se a palavra do Senhor fala que ele vem de passear por ela, rodear por ela, o Satanás ele tá andando aí. Ele está andando aí, meus irmãos. Ele anda. Ele anda do meu lado, ele anda do teu lado, ele anda. Ele anda do teu lado, mas para quê? Esperar um motivo, esperar alguma coisa para te acusar, para te derrubar, né? E ele vai acusar onde? Vai acusar no pecado. Ele vai acusar no erro. E o Senhor, ele falou para o Senhor, ele só tem tudo isso porque o Senhor o dá. Deixa eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. E Deus deu permissão. Você pode tocar em todos os bens dele, mas só não toca na alma dele. Tá vendo, meus irmãos? Porque ainda você está de pé, está vivo. Tá vendo que às vezes você se sente fraco, meio mal de saúde, mas você ainda está com fôlego de vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus está permitindo a luta, só que ele não está permitindo Satanás tirar a tua vida, matar a tua alma por dentro, não na fé, mas matar por dentro. E o Senhor permitiu isso e Jó perdeu. Jó era riquíssimo, tinha muitos gado, perdeu, né? Satanás se apresentou mais uma vez, né? Foi tocado nos filhos, Jó perdeu os filhos,
Perdeu os filhos numa festa lá, veio um vento lá e derrubou casa lá e morreram todos os filhos, perdeu os filhos. Tá vendo que a luta que você está passando hoje não é parecida, não é nada parecido com o que Jó passou? Nós não passamos isso, de perder os filhos. Graças a Deus, nossos filhos com saúde. E agora eu pergunto para os meus irmãos, para minhas irmãs, Jó desistiu de Deus, meus irmãos? Jó voltou para trás? Me diga uma coisa. Jó voltou para trás? Jó voltou, caiu no pecado? Jó caiu no erro? Jó perdeu tudo. Além disso, Satanás não se contentou e Satanás disse: deixa eu tocar na saúde dele, ver se ele não blasfema então contra o Senhor, contra ti. Novamente o Senhor permitiu. E o inimigo foi lá e lançou as chagas, uma lepra, na vida de Jó. A palavra do Senhor fala que era tão constante a coceira, que ele pegava caco de telha para coçar, para se coçar no corpo, meus irmãos. Olha que luta, olha que prova que esse homem passou. Olha que prova. Ele desistiu? Ele não desistiu. A própria mulher dele falou: amaldiçoa esse teu Deus e morra. E Jó, temente a Deus, olha o que ele respondeu para ela. Olha bem, se nós recebemos as coisas boas do Senhor, por que não recebemos as coisas más também? Oh, glória a Deus. Glorifica pela luta, meus irmãos. Glorifica pela prova. Jó amaldiçoou a Deus. Jó não reclamou. Jó nem reclamou de Deus. Jó nem reclamou. Não abriu a boca para nada. Aí tinha os amigos. Veio os amigos. Os amigos, de vez de ajudar, falavam que Jó estava no pecado, por isso daquelas lutas, daquelas percas. Mas Jó continuou, meus irmãos. Por isso que o tema dessa live é esse: você vai abandonar Deus por causa das lutas? Você vai abraçar o mundão por causa das lutas? Você vai abraçar? Você vai abraçar Jesus? Você estava firme com Deus? Você estava firme, sede na palavra? Estava sede para pregar o evangelho, fazer evangelismo, orar e expulsar demônios? Você estava crendo no Senhor? O Senhor colocou uma prova na tua vida, na tua frente, para você poder receber essa bênção. Você voltou para trás, abandonou por causa dessa luta, meus irmãos. Jó não desistiu. E a Bíblia fala que os próprios inimigos de Jó, os próprios amigos, né, Deus, né, a ira de Deus se acendeu sobre a vida deles, e Deus tocou para que eles abençoassem Jó. E a Bíblia fala que o último estágio de Jó, o último estado, foi maior do que o primeiro. Ele teve o dobro dos animais. A Bíblia fala que as filhas dele não tinha filha formosa naquela época como as filhas de Jó. Então, meus irmãos, Deus, ele coloca a prova, mas ele sabe da vitória, da bênção que tem para você. Ele sabe do que você precisa, mas você tem que perseverar, você tem que ir até o final. Você tem que carregar esse Jesus com você, não carregar o mundo, não carregar as trevas. E outra questão, mas eu estava comentando aqui sobre Jó. O nosso Jesus, você viu o tamanho da prova que Jesus carregou? Você viu, meus irmãos, povo de Deus? Você viu o que o nosso Jesus passou por nós? Viu a prova que Deus colocou no caminho dele? Morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para pagar o pecado do povo. Ô, meus irmãos, se Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o pecado, para que voltar de novo, por causa da luta, voltar no pecado? Voltar no erro? Para quê? Para que se não é essa vida que Deus colocou para você? Se Deus fosse
Se fosse para o pecado abundar, ter abundância na terra, não tinha uma morte naquele dia, meus irmãos. Não tinha acontecido morte. Não tinha sido derramado um sangue inocente. Porque foi um sangue inocente que foi derramado. Sem pecado. Né? Não falava de ninguém, não falava mal. Apenas o contrário, curava, libertava o povo, abençoava. E mesmo assim, muitos o negaram. Nós o negamos, porque nós estávamos no mundão. No mundão. E daí, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Você que levantou um dia a tua mão, aceitou esse Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Por que você abandonou ele agora? Por que você largou dele? Por que você largou da cruz do Calvário para pegar as coisas do mundo? Por que largou de Jesus? Por quê? Se Jesus é a principal ferramenta na tua vida, tem que somente ele morar na tua casa. Somente ele que tem que dar as coordenadas na tua casa. Não é o mundo. Você tem que dar ouvido para a voz de Deus, não para a voz de Lúcifer, do Satanás, do inimigo. Porque se der ouvido para ele, você vai fazer, vai praticar as coisas do mundo novo. Se você der ouvido para as coisas do mundo, o mundo ele não vai te trazer nada de benefício. Ao contrário, ele vai tirar cada vez mais a presença de perto de você, a presença de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia aqui, né, nesse versículo, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar ele servindo assim. Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, quando Jesus voltar. Eu e você, tá na presença dele, tá buscando ele, tá com o coração realmente nele. A nossa casa, a minha casa, tem que estar o Senhor dos Exércitos dentro dela. O Senhor, meu Deus, tem que estar dentro dela. Eu, quando Deus me libertou, eu lembro até hoje, há 6 anos atrás, quando o Senhor me libertou, eu pedi para Deus fazer morada na minha casa. Eu disse, Senhor, faz morada na minha casa. Restaura o meu lar. Restaura, Jesus. Restaura, eu quero mudar. Tudo que o Senhor falar para mim, tudo que um homem de Deus, o Senhor usar a boca, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Tudo que vir da parte do Senhor, porque eu quero mudança de vida. Porque, meus irmãos, quando Deus me libertou, eu falei, agora eu vou servir a Deus de verdade. Deus não me chamou para o evangelho para brincar. Eu era uma pessoa, meus irmãos, que eu era viciado. Eu era viciado na pornografia, na televisão. A televisão era dia e noite. Eu era viciado. Filme, terror, tiro. Eu era viciado em todas as coisas, todas as práticas ilícitas eu praticava. Só que eu me lembro até hoje que no segundo dia da minha libertação, eu estava saindo para fora da minha casa, eu senti uma mão, pegou na minha e me puxou para trás. Eu olhei para os lados, não tinha nada. Eu era novo convertido, mas aquela força daquela mão me levou até na frente da minha estante. E os meus olhos abriram, eu senti que meus olhos abriram, meus irmãos, abriram. E quando eu olhei para frente assim, aquela voz veio e falou para mim, se queres realmente que eu habite no teu lar, tira esse açapão do inferno dentro da casa, da tua casa. Porque aonde tem isso aqui eu não faço morada. Se continuar isso aqui, eu continuo lá fora. Irmãos, eu senti um temor tão grande. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém, não engano ninguém. A própria Bíblia, né? Só lendo as Escrituras, a Bíblia fala, não colocais abominação alguma dentro do teu lar, senão anatenas é. E eu dei ouvido para a voz de Deus, senti um temor muito grande dentro de mim, meu. A minha esposa era viciada na novela, novelística, né? Assistir aquelas novelas, o homem traindo a mulher traindo o homem. Da onde que isso é de Deus? Da onde que Deus quer isso aí para um cristão? Ficar olhando ali homem e mulher na cama? Da onde que isso aí é de Deus?
filme de terror, o bichão, bicho maligno. Da onde que Deus quer isso aí? Da onde que Deus quer que você seja uma pessoa espiritual? Deus quer que nós sejamos espirituais. A Bíblia diz, o espiritual, ele vê as coisas espirituais. Mas aquele que está nas trevas, ele vê as trevas. Ele vive nas trevas. E meus irmãos, eu tirei a televisão de dentro de casa. Tirei a televisão de dentro de casa. E eu falo para os irmãos, eu não consigo lembrar bem quantos dias foi. Mas Deus me curou da pressão alta. Eu tinha um grande problema com pressão alta. Um grande problema. Grande. E quando Deus me curou da pressão alta, eu fui trabalhar numa altura, eu não tomei o remédio. Quando eu saí, quando eu cheguei em casa, a minha esposa, no outro dia eu fui trabalhar, ela pegou e me deu os remédios na mão. Ela disse, toma os remédios, não tomou ontem. Eu coloquei no bolso, meus irmãos. E disse até para minha esposa, eu vou, mas eu já creio que Deus me curou. E daquele dia em diante, meus irmãos, não tomei mais. Joguei fora os remédios. Deus me curou. E quando foi um certo dia, o Espírito Santo veio no meu ouvido, falou no meu ouvido e falou, eu te falei que se você deixar a minha presença somente dentro do teu lar, eu te curo, eu curo o teu lar, eu curo tua casa, eu restauro. O Espírito Santo restaurou meu casamento. O Espírito Santo mudou, a minha vida mudou muito, meus irmãos, mudou porque do tráfico, Deus me fez uma alma para buscar outras almas. Deus me tirou de toda imundícia, mas para isso tive que fazer o quê? Eu tive que abrir aqui, ó, irmãos, eu tive que dar lugar para Deus. A Bíblia diz assim, ó, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando o Senhor fala tome cada dia a sua cruz, é porque ele fala que eu e você temos que ser crente todo dia. Não temos que ser crente só no templo, sair do templo e ir para a novela, chegar em casa e ir para o futebol. Não temos que ser crente somente lá em quatro paredes lá. Não temos que demonstrar que somos só crente lá, temos que demonstrar que somos crente aonde nós for. Não compactuar com essas coisas. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais para pregar sobre pecado, sobre televisão, sobre vaidade. Mas aqui na casa de oração, onde vai acontecer os cultos, aqui vai ser pregado. Porque nós queremos, aqui eu quero, o intuito de Jesus é a salvação da tua alma. Mas vai ser pregado perante a palavra. Porque o Senhor, quando ele dá a pregação, ele se responsabiliza. Mas se eu bater no pecado das pessoas, eu vou ser a responsabilidade e vou ser julgado depois. Então, nós aqui não temos aqui para julgar ninguém. Nós temos aqui para pegar a Bíblia. Porque Jesus já está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando e olhe, mais uma vez, olha. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado, meu irmão. Bem-aventurado vai ser Jesus voltar e eu e você estar firme na rocha. Abandonado o pecado. Abandonado as coisas lícitas. Hoje estão pregando aí que o que tem não faz mais mal, não faz mal. Eles falam que na Bíblia não é pecado usar brinco. Mas por que no livro de Levítico? Por que lá no livro de Levítico fala que não podemos dar golpe na nossa carne? Ferir o nosso corpo? Por quê? Quando furo uma orelha, eu usava um monte de brinco. Usava, sabe por quê? Porque o diabo me enganou. O diabo me enganava. Falava que usava só de um lado, não tinha nada a ver, não tinha problema o homem usar. Hoje eu vejo que tem. Por quê? Porque você tá machucando a carne, você está machucando isso aqui, ó. Essa carne, meus irmãos, essa carne aqui, esse corpo não é teu, não é meu. É de Deus. A alma é dele. Mas se não cuidar dessa alma, ele pode jogar fora. Pode. Ele pode jogar fora. Sabe por que pode? Eu vou provar para você que se não cuidar dessa alma, ele pode jogar fora depois.
Ele pode. Livro de Lucas capítulo 12. Glória a Deus. Livro de Lucas capítulo 12. Versículo 4 diz assim, ó: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Quem que tem poder de lançar no inferno? Não é o diabo. É Deus. O Senhor, ele tem poder de lançar no inferno, ele tem. Então por isso que hoje nós temos que tomar conta cuidar dessa alma, cuidar desse corpo, cuidar. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. E ele não habita em templo sujo. Ou seja, temos que cuidar desse corpo, meus irmãos. As irmãs têm que cuidar por causa da vaidade. Tem que cuidar, irmãs. Cuida desse corpo. Esse corpo não é teu, é de Jesus. Jesus não trouxe você no mundo tudo pintada, tudo rebocada, tinta, a cara cheia de pintura. Deus não te trouxe assim. Deus te trouxe santa. Deus te trouxe uma mulher santa nessa terra. O irmão aí também, o varão também. Deus não te trouxe para ficar prostrado numa televisão assistindo futebol. Isso aí é idolatria. Ficar olhando o homem correndo atrás de uma bola, idolatrando lá, batendo, aplaudindo. Nós temos que aplaudir o Senhor Jesus. Nós temos que aplaudir Deus. Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Ele é digno. Ele sim é digno. Né? Então, meus irmãos, ele temos que temer ele. Então, por isso que nós temos que cuidar muito desse corpo. Hoje não tem mais quase pregação assim, hoje não prega mais. Hoje pregar contra pecado não dá ibope, né? Não dá like, mas eu não tô aqui pelo like, não tô pelo ibope, não tô por... Quem quiser se inscrever no canal se inscreve, quem não quiser se inscrever, o canal não é monetizado, provo, né? Quem quiser conversar comigo, eu mostro o canal que eu tenho no YouTube, tem pouquinhas pessoas, né? Não tô aqui para ganhar, não quero ganhar dinheiro com o canal, eu quero levar a palavra de Deus. Eu quero que você se salve. Eu quero que a minha família veja essa live, esse vídeo, e se salve. Né? Eu quero que a pessoa que esteja no mundo do pecado, do engano, que Deus abra a visão dela, os olhos, e seja salvo. Né, meus irmãos? Né? Então, o Senhor vai ver a diferença. Ele vai ver a diferença quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus, ele tem tempo para Deus, para orar, para jejuar, ele tem tempo para fazer uma visita, ele tem tempo para orar, pedir uma oração por mensagem, ele pelo menos gravar uma oração, mandar por irmão, por irmã. Quem serve a Deus é diferente, meus irmãos. Agora quem não serve a Deus, ele não tem mais tempo para Deus. Ele não tem tempo. Ela tem tempo para cuidar da unha, cortar unha, manicure, cada dia trocar a cor da unha, né? A Bíblia fala, né? Aquele que acrescentar alguma coisa no livro dessa profecia, e aquele que tirar, a Bíblia fala. Então, não podemos acrescentar e nem tirar nada do nosso corpo, né? Então, meus irmãos, por que Deus não tem usado mais o povo de Deus na face da terra? Por quê? Por que Deus não tem mais usado? Não é que Deus não tenha usado, o pecado não deixa usar. Não deixa, meus irmãos. Eu prefiro falar aqui uma verdade que doa, mas eu sei que para alguém vai servir. Porque um dia serviu para mim. E dou glória a Deus por isso. Eu dou graças a Deus para aquele pastor que um dia pregou a verdade para mim. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus. Não ele. Não ele. Mas eu louvo a Deus, que Deus um dia deu autoridade para ele, né? E então, meus irmãos, o Senhor, quando ele voltar, ele tem que ver nós assim, servindo a ele, aplaudindo a ele, dando glória a ele, né? Aonde ir tem que estar glorificando o nome do Senhor.
né? Cada luta que aparecer, cada luta que se levantar, obrigado, meu Deus, te agradeço por essa luta, te agradeço, né? Lembra da passagem de Jó, né? Lembra de Daniel. Daniel, quando orava 3 vezes ao dia, quando levantou um decreto na cidade, você acha que o decreto parou, fez Daniel parar de orar? Daí que Daniel orou, meus irmãos. Oh, glória. Você está vendo só? É só nós ler a Bíblia. É só nós ir pela direção da Bíblia. Daniel parou de orar? Não parou. Né? Ele tentou orar escondido, mesmo assim enxergaram ele pela janela, enxergaram ele lá de joelho. Foram lá e falaram para o rei, rei, não erguesse o Senhor um decreto que somente a ti adoraste e não a teus deuses? Meus irmãos, Deus ele está vendo a quem que nós estamos adorando. E Daniel estava adorando a quem? O mestre, os Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos. Daí o que decidiram? Lançar na cova dos leões, era o decreto, né? Lançar no meio dos leões para os leões devorar. Devorar. Meus irmãos, por isso que você que está de pé ainda, se revista com a palavra de Deus. Se revista na oração, no jejum, meus irmãos. Isso é fundamental, sabe por quê? Daniel não negou a oração, não negou Jesus, não negou o Senhor. Continuou. E ele foi lançado aonde? Na cova dos leões. Foi lançado. A Bíblia fala que ele foi lançado. Aqui no livro de Daniel, eu vou ler para os irmãos, quer ver? Vamos achar aqui, vamos pela Bíblia. No livro de Daniel, aqui ó, livro de Daniel. Glória a Deus. Oh, aleluia. Livro de Daniel, meus irmãos, capítulo 6. 16 diz assim, ó. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei aqui falou: então o teu Deus que você serve, ele vai ter que te livrar. Mas a pessoa que teme a Deus, que crê em Senhor Jesus, ele não dá ouvido para falatório. Ele não fica ouvindo essas palavras torpe. Ele não fica dando ouvido para quê? Para não cair na fé. Ele tem que dar ouvido à voz de Deus. Ele tem que saber quem que ele serve de verdade. E Daniel foi largar na cova dos leões. Lá no versículo 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Tá vendo, meus irmãos? Daniel, ele colocou crédito nas mãos do Senhor, através da oração, através de servir ao Senhor. E Deus, o Senhor viu. Por isso que o Senhor vai ver quem serve a Deus e quem não serve. Ele vai ver, meus irmãos, quem está servindo ao Senhor e não está. Meus irmãos, são essas palavras que o Senhor me colocou no coração hoje, que eu fui tocado, né? Queria fazer essa live aí, né? Eu vou procurar fazer mais dias, né? Para nós estudar a palavra, né? Para nós dar força para quem está fraco. Se você está fraco, se sente fraco, nós vamos se ajudar em oração. Nós vamos ajudar uns aos outros orando. E que essa palavra hoje, você reflita nessa palavra. Se o Senhor voltar, se Ele voltar hoje ainda, antes de amanhecer o dia, se Ele voltar,
ele vai pegar nós, ele vai ver como nós estava servindo já ele. Como que o Senhor como que o Senhor vai achar nós? Ele tem que nos achar, meus irmãos. Irmão Jairo, amém. Nós temos que estar preparados, meus irmãos. Nós temos que estar preparados. Vamos se preparar, igreja. Vamos se preparar para subir para a glória, para subir para o céu. Não vamos olhar para o defeito de ninguém. Não vamos olhar para as calúnias. Não vamos olhar para ninguém. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Deus. Meus irmãos, vamos continuar em pé, porque tem muitas almas para ser alcançadas, hein, meus irmãos. A alma que teve aqui em casa hoje é um exemplo. É um exemplo. A igreja critica, né? Pessoas criticam. Nós não podemos criticar, nós não temos lugar de Deus. Nós não podemos fazer juízo. Nós temos que estender a mão para Ele. Sabe por quê? A Bíblia fala lá de Lázaro, fala do mendigo, do rico. A Bíblia não fala que o mendigo era da igreja, ele congregava. Mas a Bíblia fala que o mendigo ele foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o lago de tormento. Então não podemos julgar, meu irmão. Não podemos julgar. A Bíblia fala que Deus enviou, Deus nos chamou para nós pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura, toda. Seja branco, seja preto, seja cor-de-rosa, seja amarelo, todo mundo é para pregar o evangelho. Agora, se você está escolhendo para quem pregar, você não tá obedecendo a voz de Deus. Você não está obedecendo a Deus. Você não está obedecendo a Deus. Quando Deus fala, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Se Jesus falou com você, para você ir pregar, sem visitar alguém, vá fazer isso. Faça isso enquanto é tempo. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Amanhã só pertence a Deus. Porque se amanhã se amanhã nós não tiver aqui ou aquela pessoa não tiver mais, você pode chorar, você pode se espernear, você pode pedir mil vezes misericórdia de Deus, mas naquele grande dia vai ser cobrado, alguma coisa vai ser cobrado. Alguma coisa vai ser cobrado. Eu, quando me falam em visita, meus irmãos, quando falo de eu visitar, alguns já devem me conhecer, alguns me conhecem nessa área. Eu não deixo para amanhã, não deixo para depois. Eu não deixo. Eu saí esses tempos daqui para Curitiba, para fazer umas visitas. Eu não consegui, porque o inimigo se levantou lá e eu não consegui visitar a família. Mas eu fui em direção de outras famílias. Então, meus irmãos, Deus ele está vendo quem que serve a Ele e quem não serve. E nós temos que servir a Deus, meus irmãos. Nós temos que mostrar que nós servimos a Deus. Nós temos que mostrar, como eu falei, a luta não pode mostrar para Deus que você não serve mais Ele. Por causa de uma luta, você voltou para trás. Por causa de uma luta, né? Você caiu na fé. Por causa de uma luta, você largou teus dons, né? Deus tem dom na tua vida, Deus tem projeto na sua vida. Mas daí você largou por causa da luta, por causa da prova. Se você não aguentou essa provinha, como é que você vai aguentar uma prova maior que Deus tem uma bênção grande para você? Como? Como que nós vamos suportar? Como que nós vamos aguentar? Você viu a prova que Jesus recebeu? Você viu para Jesus ficar ao trono na glória com o Pai dele, com Deus? Você viu o que Jesus teve que passar? Jesus teve que pregar o evangelho na terra, teve que ser humilhado, teve que ser xingado, quase apedrejado, e o pior, ele teve que ser morto. Ele foi morto. A prova de Jesus foi grande. Meus irmãos, Jesus Cristo, já quando nasceu, ele já era perseguido. Ele já era perseguido, queriam matar ele. O Senhor falava com José, falava com o pai dele, para tirar daqui, para levar para lá. Ele já era perseguido de pequeno.
E Jesus foi crescendo, quando ele foi até João Batista para ser batizado. João Batista falou que não tinha o porquê ele batizar o mestre, mas ele falou que tinha que ser batizado para se cumprir as escrituras. Jesus foi batizado por João Batista, e quando Jesus já começou, já na etapa dele fazer a obra, o que aconteceu com Jesus, meus irmãos? Olha o que aconteceu com Jesus no livro de Mateus mesmo, no capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ô meu irmão, olha, é sobre prova que nós estamos falando, sobre prova, vitória, bênção. E eu vou continuar na prova que eu estou, porque eu sei que bem em breve vai vir uma vitória bem grande para a minha vida. Eu creio nesse Deus que eu sirvo. Eu creio, eu só não posso me achar melhor do que ninguém. O único que é melhor que todos é Jesus, é o Senhor, Ele é melhor. Ele é melhor. Ele venceu o mundo. Por que nós não vamos vencer? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então, o próprio Pai, o próprio Espírito, conduziu Jesus para a prova. Quantos meus irmãos que quer para o ministério, quer ir servir a Deus, ele não quer a prova. Ele não quer passar no vale. Ele não quer passar luta. Ele acha que é tudo maravilha, é tudo bênção. É tudo bênção com o Senhor. Mas tem prova, tem luta. É que nem um trabalho. Para você ganhar o teu salário, você tem que trabalhar. Com Jesus é assim, você quer um dom, batalhe por ele. Você quer uma vida com abundância, batalhe por ele. Você quer que a enfermidade não entre na tua casa? Batalhe por ele. Tem que batalhar por Jesus. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mas o nosso Jesus, ele caiu, o diabo venceu ele. Ô meus irmãos, o diabo venceu Jesus? Não venceu. Ô glória a Deus. No versículo 2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Está vendo o segredo da prova ser vencida? Está vendo como é que se vence a prova, meus irmãos? Jejum, oração, persistência, entender, crer que aquilo que você faz com propósito para Deus, aquilo tem lucro, aquilo tem vitória, é para Deus. No versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Está vendo, meus irmãos? Está vendo? Às vezes o diabo coloca na tua mente que você está feia, que você está feio. O diabo coloca na tua mente que você está gordo, está gorda, tem que ir para academia, tem que botar uma leg daí, tem que afinar o corpo. Às vezes o diabo engana as pessoas assim. Ele tentou enganar Jesus. Mas o Senhor disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, o diabo ele vem para tentar. Você está com Jesus, ele vai tentar. Ele tentou Jesus. Mas Jesus estava... Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você quer fazer a obra do Senhor, mas você não quer passar luta? Como que você vai vencer? Como que nós vamos vencer? Como que eu vou vencer? Como que eu vou vencer se eu só quero coisas boas para minha vida? Para servir a Deus, meus irmãos, tem que pagar um preço. Começa na renúncia. Tem que renunciar. Renuncie o mundo, mas não renuncie Deus da tua vida.
Renuncie tudo que é do mundo. O mundo é do maligno. O mundo é passageiro, meus irmãos. Então, meus irmãos, e a palavra do Senhor fala que Jesus, quando começou ali o ministério dele, ele foi tentado foi tentado pelo diabo. O diabo ofereceu um monte de riqueza para ele. O que o mundo tem oferecido para você, meu irmão, minha irmã, que você tem aceitado? O diabo tem enganado muitos crentes. Muitos crentes ele tem enganado. Mas por isso que a palavra de Deus não vai parar, meus irmãos, não vai acabar. Porque a Bíblia fala, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vai passar, não. Eu creio que a palavra vai continuar. Eu creio que a palavra vai continuar falando. Eu creio, aqui, graças a Deus, eu creio. Estou pedindo para Deus, para não deixar, né? Não deixar faltar Deus nesse lugar. A palavra do Senhor fala assim, meus irmãos, ó. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e a teu respeito atormentei nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte mais alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostraste me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Tá vendo, meus irmãos? Aqui o diabo ofereceu de tudo para Jesus, para tudo. Ele cair, para tudo. Para tudo, ofereceu o mundo, o reino. Ô meu irmão, minha irmã, o diabo ele é assim. Ele está aí para enganar. Mas se o diabo enganou alguém, se tem alguém aí que o diabo enganou com essas coisas e caiu, eu creio que o Espírito Santo ele tem poder para te dar força, pegar na tua mão e você largar tudo que não é de Deus e você abraçar esse Jesus de volta. Abraça esse Deus de volta. Não dê mais ouvido porque o Satanás tem oferecido. Quantas vidas, quantas almas Satanás ofereceu? Riqueza. Ofereceu muitas coisas e abandonaram Deus por causa do alimento do inimigo. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele sempre revidando o Satanás. Ele sempre na palavra. Ele sempre na palavra, meus irmãos. Sempre na palavra. E aqui ele venceu o inimigo. Meus irmãos, se nós continuar na palavra, nós vamos vencer o inimigo também. Nós vamos vencer. Não dê ouvido para essas coisas fáceis do mundo, meus irmãos. Minhas irmãs, não dê ouvido. Vamos temer somente o Senhor. Tema somente o Senhor, será salvo tu e a tua casa. Tudo isso no mundo é passageiro, meus irmãos. Tudo isso passa. Então, olha a luta que Jesus começou a passar aqui já. Olha a luta. Olha a luta. O Senhor não quis o reino. O Senhor não quis. O Senhor não quis aqui, ó, todos os reinos do mundo e a glória deles. O Senhor não quis de Satanás. O Senhor não quis. O Senhor não quis. O que o Senhor Jesus quis? Continuar na presença do Pai. Continuar com a presença de Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar com a presença de Deus? Vamos continuar com Ele? Vamos continuar com a presença do Senhor Jesus Cristo?
O inimigo, meus irmãos, o inimigo ele não está aí. Sabe aonde que o inimigo mais toca hoje? É naquele que está no templo, aquele que está cultuando a Deus. O que o inimigo mais tem fúria é de você, meu irmão, de você, minha irmã. Ele tem fúria, sabe por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Mas você tem que ficar no papel do escolhido, não do chamado. Porque o chamado é só chamado. O escolhido não. A palavra já diz escolhido. Aquele que está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, para finalizar, eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse. Vou finalizar já a live. No livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está vendo essa palavra, meus irmãos? Guarda o que tens. Guarda a presença de Deus na tua vida. Guarda. Porque se você não guardar a presença de Deus na tua vida, alguém pode se arrepender de última hora nesse mundo e ele passar na tua frente, passar na minha frente. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Guarda o que tens. Se você guardar o que tens, você vai estar guardando o teu lugar no céu. Mostre para o Senhor Jesus Cristo que você ama Ele. Porque eu não tenho dúvida que Jesus te ama. Mas demonstra que você ama Ele. Demonstra. Volta para Jesus. Volta para Ele. Abandona o pecado. Abandona a vaidade. Abandona tudo que não é de Deus. Abandona essas coisas fáceis do mundo. Pega Ele de volta. Ele está com os braços abertos te esperando. Livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 1, meus irmãos, versículo 3, diz assim, ó. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se você se tornar para Deus, Ele vai tornar para você de volta. Amém, meus irmãos? Amanhã, em nome de Jesus Cristo, se Deus nos permitir, eu creio que nós vamos fazer mais uma live. Vamos fazer uma live, começar a fazer umas lives para os irmãos, para as almas que estão inscritos aí, que estão aí fracos na fé, que queiram quero ganhar mais força de Deus. Nossos objetivos, irmão, não é se achar que nós somos fortes. Nós não somos nada. Mas nós temos que ajudar os outros. E em nome de Jesus Cristo, Deus ele vai dar força. E que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, igreja.